Graças a Deus também. Vos saúdo na doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Já agradecendo a Deus por Ele nos dar a sua palavra. Muito obrigado. Como já dito, estamos estudando hoje, segunda lição, que tem como título o propósito dos dons espirituais. Eu louvo a Deus porque temos aprendido pela Bíblia que o Senhor Jesus, Ele fundou a sua igreja na terra, após o seu sacrifício na cruz do Calvário, e subiu ao céu, mas não deixou a sua igreja desprovida de ferramentas para a continuidade, para a vitória da igreja aqui na terra. Sabendo Deus o que a igreja enfrentaria, deixou ferramentas, e essas ferramentas nós estamos estudando neste trimestre sobre os dons espirituais e também dons ministeriais. Meus queridos, para princípio, em cima do tema da nossa lição, diz-nos o propósito dos dons espirituais. Para nós entendermos, propósito fala-nos aqui da intenção, fala-nos daquilo que se busca alcançar. É bom que nós entendamos isso. O que Deus, qual a intenção do Senhor em dar os dons aos homens, aos seus servos? O que o Senhor quer alcançar com os dons? Qual o objetivo? Qual a finalidade? Na lição do domingo próximo passado, nós tivemos naquele texto áureo que dizia assim na epístola que Paulo escreveu a Éfeso, ou aos Efésios, no capítulo 4, e o versículo de número 8, dizendo assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, quando o Senhor subiu ao céu, Ele deu dons aos homens, com propósitos, sabendo Ele, como já disse, para que a igreja suportasse, vencesse tudo que iria aparecer, o que ia apresentar-se, o que a igreja iria enfrentar aqui na terra. É bom lembrar que dom vem nos falar de donativo, vem nos falar de dádiva, vem nos falar de presente, vem nos falar de bênção, vem nos falar de graça, vem nos falar de bem espiritual concedido de Deus. Mas quando falamos de dom espiritual, na própria lição, na verdade prática, você que está nos acompanhando, abra a sua revista, não deixe ela fechada, tenha também um exemplar da Bíblia Sagrada, para acompanhar conosco.
os versículos que nós iremos citando aqui. Então, na verdade prática, diz assim: os dons, falando dos dons espirituais, são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Por quê? Porque a igreja, ela é invisível. Mas há no mundo espiritual os seres espirituais que são da parte de Satanás, que virão guerrear contra a igreja do Senhor. E é através dos dons espirituais que a igreja vencerá todos os ataques de Satanás. Outra coisa também que fala dos dons espirituais são capacidades sobrenaturais. Capacidades sobrenaturais que são concedidas pelo Espírito para serviços especiais por parte dos crentes na igreja. Então, na leitura bíblica em classe, já fora lida aqui, o apóstolo Paulo, quando escreve aos crentes de Corinto, no capítulo 12, ele traz no capítulo 12, no capítulo de número 14, explicações sobre os dons, os seus propósitos. Então, no capítulo 12, o versículo de hoje já foi lido aqui, mostra para nós quais são os dons. Aliás, eu quero deixar bem claro aqui, que no capítulo 12, e no versículo de número 1, eu quero ler com os irmãos, por favor, me ajude. Primeiro Coríntios, melhor dizendo, né? 1 Coríntios, no capítulo 12. O apóstolo Paulo diz assim, acerca dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ou seja, o apóstolo Paulo ensinando, orientando a igreja de Corinto, para que eles tivessem conhecimento do propósito dos dons espirituais. E no versículo de número 4, nos chama a atenção, deste mesmo capítulo 12, por favor, diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O que eu quero lhe chamar a atenção é que Paulo cita alguns dons nesse capítulo 12, no capítulo 14, e em outras epístolas que ele escreve, mas neste versículo ele deixa claro a quantidade de dons que existe. Você vai observar esse versículo e vai dizer: mas pastor, aí não está falando de quantidade. Está dizendo há diversidades. Qual é a quantidade? Diversos. Paulo não disse que tem 9. Paulo não disse que tem 21. Paulo não disse que tem 30. Paulo disse que há diversidades. E ele discorre nas suas epístolas alguns dos dons que são diversos, com finalidades específicas, que é dado a cada um para o que for útil.
Então, no capítulo 12 ainda, o versículo 7, por favor, nos ajude para que os irmãos, aqueles que não estiverem com a Bíblia no momento, possam acompanhar. Paulo escreveu, ele disse assim: a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. É dado a cada um para o que for útil. E o Espírito Santo, ele reparte esses dons. E no versículo número 11, ele diz que esses dons são repartidos. Não é dado a uma pessoa só. Eles são repartidos porque a igreja de Cristo. Por isso que ele diz no capítulo 12, os versículos 8, conforme a leitura bíblica em classe, que a um é dada a palavra da sabedoria e etc. E vamos lendo, a outra é dada a palavra da ciência, a outra é dada a fé, os dons de curar. São diversos dons. Mas no versículo 11, ele diz: mas um só, e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O que me chama a atenção nesse versículo é que repartindo particularmente para cada um, o Senhor deu dons, com finalidades, buscando alcançar uma finalidade, um objetivo, porque era a igreja do Senhor. O Senhor que fundou a igreja não mais estaria aqui. E agora a igreja vai precisar de ferramentas para poder vencer o mal. E o que me chama a atenção que estes dons ou as explicações sobre ele está na carta, ou na primeira carta que Paulo escreveu aos crentes de Corinto. Mas, meus queridos, o escritor nessa revista, ele nos trouxe o texto de 1 Coríntios. E nós precisamos entender o que estava acontecendo em Corinto. A igreja de Corinto que no primeiro capítulo de 1 Coríntios capítulo 1, versículo número 7, por favor. Eu não estou lendo diretamente na minha Bíblia, irmão, porque eu tenho aqui na minha frente os versículos, então estou aproveitando aqui para ganharmos tempo. Paulo disse, quando ele escreveu a carta aos crentes de Corinto, ele disse: de maneira que nenhum dom vos falta. Ou seja, Corinto, ou a igreja em Corinto, era uma igreja que tinha todos os dons. Todos os dons tinha naquela igreja. Paulo pregou em Corinto, fundou a igreja em Corinto, e depois saiu. E a igreja ficou lá com seus dirigentes, seus ensinadores, instrutores. E a ausência de Paulo começou a gerar uns problemas na igreja. E Paulo estava agora
fundando a igreja de Éfeso, na outra margem do rio Egeu, porque o mar Egeu, melhor dizendo, fazia divisão entre Corinto e Éfeso. E segundo estudos ou estudiosos, havia uma distância de aproximadamente 400 quilômetros de Corinto até Éfeso. E Paulo estava em Éfeso, e estava muito distante, fundando a igreja de Éfeso. Enquanto isso, a igreja em Corinto, que Paulo diz na carta que ele escreve, que tinha todos os dons, estava havendo uma confusão. Eu quero ler um pouco, ou dizer para você um pouco a respeito de Corinto, para você entender sobre a necessidade dos dons, o propósito, por que o Senhor Jesus, quando levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, por quê? Qual o propósito dos dons, que é o nosso tema de hoje. Corinto, ela era uma cidade muito intelectual do mundo, uma cidade portuária, era uma cidade cosmopolita, ou seja, ela recebia pessoas de todos os lugares do mundo por causa do seu comércio, que era amplo, muito grande. E também porque havia em Corinto um templo de adoração à deusa Afrodite, que era considerada a deusa do amor. E os moradores de Corinto adoravam essa deusa. E tinha também um deus em Corinto, chamado de Apolo. Não vamos confundir esse Deus Apolo com o Apolo que pregou a palavra de Deus lá em Corinto. É um Apolo diferente. Este Apolo que estou falando era um Deus também em Corinto, onde este Apolo Deus, ele induzia a adoração a ele, induzia os homens à prática homossexual. E a deusa Afrodite induzia as mulheres à prostituição, tanto que existia 1000 sacerdotisas que trabalhavam com prostitutas cultuais naquele templo da deusa Afrodite. E todo mundo vinha das cidades, de todo lugar do mundo, para Corinto, para o comércio, e vinha adorar seus deuses. E passavam pelo templo, para estar, passando alguns momentos com uma dessas prostitutas. Então imagine o caos que acontecia em Corinto. Corinto era uma cidade idólatra, e tinha este mal. Agora, Paulo pregou o evangelho em Corinto, ensinou o povo agora receberam de Deus os dons espirituais. Porém, irmãos, quero que você preste atenção a esse detalhe. Quem eram os crentes de Corinto? Homens e mulheres, onde muitos deles vieram da prática dessa adoração. Homens, muitos deles vieram da adoração a este Apolo. Muitas mulheres vieram da adoração a Afrodite. Agora imagine como estavam os crentes ali. E com isso, mesmo com todos os dons que estavam na igreja, começou a haver um desentendimento, tanto que a
no capítulo 5 de 1 Coríntios, versículo de número 1, por favor. Olha o que Paulo, quando escreveu a carta a eles, a Coríntios, que ele disse: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda os gentios, como era haver que abuse da mulher de seu pai. Então veja, tinha crente que estava querendo viver do mesmo jeito que estava lá fora. Corinto tinha todos os dons. Corinto estava ali com os dons. O Senhor subiu ao céu e deixou os dons, com um propósito. Mas os crentes queriam, e Paulo recebeu uma carta, e foi comunicado também, particularmente, de certas situações. Havia um grupo de crente em Corinto, que dizia: Paulo pregou, eu sou do grupo de Paulo, eu sou de Paulo. Já havia um outro grupo que não concordava com esse, não, nós somos de Apolo, porque este Apolo agora, não o Deus, mas o Apolo que pregou o Evangelho, após ele ser orientado por Áquila e Priscila, ele era um homem muito eloquente, e o seu ensinamento tornou-se amplo na igreja. E na ausência de Paulo, este Apolo que pregava, começou a ser seguido por muitos crentes de Corinto. E havia um grupo que dizia: eu sou de Apolo. Mas tinha outro que dizia: eu sou de Cefas. E o pior grupo que tinha lá, era aquele grupo que dizia: eu não sou nem de Paulo, eu não sou nem de Apolo, nem de Cefas, eu sou de Cristo. Parece até que dizer que eu sou de Cristo era o melhor. Não, era o pior. Porque eles diziam: eu não preciso de homem para me dizer nada. Eu recebo de Deus. Para que homem na minha frente? Eu não preciso de direção, eu não preciso de dirigente. É como hoje, por exemplo, alguém diz assim: eu não preciso de pastor, homem para mim não serve. Era os que dizem: eu sou de Cristo. É os que hoje em dia são chamados de os desigrejados, não são de igreja nenhuma. Estes são os piores, mas lá tinha essas coisas. E Paulo escreveu a carta aos Coríntios, orientando sobre essas coisas. Havia aqueles que falavam línguas estranhas, e no meio da igreja todo mundo queria falar línguas estranhas ao mesmo tempo, mas ninguém sabia de nada do que estava acontecendo. E Paulo trouxe a eles a instrução de que o falar em línguas estranhas edifica a você. E ele falou a respeito das profecias, que o profetizar estaria edificando a igreja. Ora, aqui eu começo a entrar para você entender que Paulo estava dizendo para eles: olha, o propósito dos dons não é para você se sentir grande, não é para você se sentir melhor porque fala línguas estranhas, não é para você se separar, não. O propósito dos dons que vocês têm recebido é para a edificação da igreja. No capítulo de número 14, por favor, o versículo 12, que é também o nosso texto áureo de hoje, diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles. Para quê? Para edificação da igreja. Então, quando o Senhor Jesus subiu, conforme já lemos, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, o propósito era a edificação da igreja. A igreja precisa ser edificada. No versículo de número 3, aliás, capítulo 14, versículo 12, nós já lemos:
capítulo 14, versículo número 2, por favor. Olha lá, porque o que fala línguas estranhas, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende, e em espírito fala de mistério. Versículo 3, mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, Deus tinha um propósito, os dons espirituais. A igreja vai precisar sim dessa ferramenta para edificação. Uma das coisas principais que o apóstolo Paulo traz para nós é falando sobre a edificação. Num propósito principal, porque sem estes dons a igreja não seria edificada. A igreja não teria base. A igreja não teria sustentação. Na leitura bíblica em classe do capítulo 12, em um dos versículos, versículo de número 9, diz assim: e a outro pelo mesmo Espírito a fé. E se nós formos observar o que é a fé, teoricamente, fala que a fé é o firme fundamento. O que é um fundamento? Os irmãos que entendem da engenharia nas construções de obras sabem explicar melhor. Mas para que tenha uma obra, a fundação tem que ser boa. A fé é uma base sólida, firme. É um dom. Então, sem base sólida, sem dom da fé, a igreja estaria com seus pés na lama. Como o salmista diz no Salmo de número 40, ele diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha firme, e firmou os meus passos. Então o propósito principal dos dons é para edificar, é para sustentar, é para manter, é para crescer, porque o prédio não pode crescer muito de acordo com a sua sustentação, com a sua base. Agora nós encontramos uma base aqui, a fé, que é um dos dons que o Senhor deu aos homens, para que ela seja sustentada, para que ela seja edificada, para que ela possa crescer, para que ela possa expandir, para que jamais as portas do inferno venham a prevalecer. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Por quê? Porque ela recebeu os dons. Ela recebeu os dons para sustentação, para suportar, para vencer. E ainda mais a palavra de Deus deixa claro para nós que nós temos dons. Certa feita Paulo estava escrevendo para Timóteo, na segunda epístola, por favor, segunda epístola de Timóteo, capítulo 1, e o versículo de número 6, Paulo disse assim: por esse motivo te lembro que despertes o dom que há em ti. Despertes o dom que há em ti. Se é para despertar o dom, porque o dom estava dormindo. Então muitos de nós hoje temos o nosso dom dormindo. E somos igreja do Senhor. E temos dons que Deus nos deu, porque somos igreja para edificação, para crescer, para expansão. E não podemos ficar aqui de braços cruzados, esperando que o pastor diga,
que o pastor profetize, que o pastor traga a palavra. Não, você tem o dom. Desperta, a palavra de Paulo a Timóteo, desperta o dom que há em ti. E nesta manhã, esta palavra é para nós. O propósito dos dons espirituais é para a edificação da igreja, para a exortação da igreja, para consolo da igreja. E você é um instrumento de Deus que recebeu este dom, ou recebeu um desses dons, ou recebeu vários dons. E você precisa despertar porque a igreja do Senhor que continua. O que acontecia em Corinto acontece em nosso meio. Muitos aceitam a Cristo e vêm estar conosco, mas os seus costumes eram lá fora. E nós que aqui estamos, precisamos ensiná-los, instruí-los, para que eles saibam que eles agora são parte da igreja de Deus, que Deus deu dons aos homens, e que ele e que ela agora faz parte deste negócio, deste propósito de Deus, para a edificação da igreja. E que ele e ela precisa deixar essas coisas e se chegar para perto, para que a igreja do Senhor continue vitoriosa. Para concluirmos, temos muito o que falar, mas o nosso tempo não é suficiente. Bom seria que tivéssemos aqui 2 horas de aula, mas entendemos, eu creio que você também entende. Mas para fazer um fechamento, irmãos, precisamos entender uma coisa, que ter dons espirituais, falar em línguas, profetizar, expulsar demônio, não te garante o céu. Naquele tempo já havia pessoas assim. Hoje em dia muitos pensam que porque eu profetizo, eu estou garantido, eu estou na frente. Até uma das orientações na revista é que os dons não é para elitizar o crente, não é para tornar-se você parte da elite, não. Veja o que está escrito, partindo para o final, Mateus capítulo 7, observe um detalhe que estamos concluindo, Mateus capítulo 7, versículo 22, por favor. Olha o que diz assim, Jesus dizendo: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? Olha aí a profecia, dom. Olha lá, e em teu nome não expulsamos demônios? Olha aí, dom. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha aí, dom. Então você ter dom, profetizar, não te garante o céu, não te faz melhor, porque isso que Deus deu a você e a mim, a nós, é para a edificação da igreja, é para a igreja vencer. Veja o versículo 23, por favor, 7:23. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então desperta o dom que há em ti, desperta o dom que há em ti, porque o Espírito Santo de Deus que habita em nós, quer nos usar para a edificação da igreja, para a expansão, para a vitória final da igreja. E fechando, 1 Coríntios 4, versículo 1 e 2, e aqui eu encerro o meu tempo. Diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus, verso 2, além disso requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Então seja fiel ao Senhor, o dom que Ele te deu, que Ele te concedeu, que Ele pôs em
tua vida é para a igreja, é o propósito que a igreja, você usa este dom para que a igreja seja edificada, para que a igreja continue sendo vencedora para a glória do nome do Senhor Jesus, e que Deus nos abençoe. Amém.